Hello, guys! Olá, pessoal da segunda série, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao fim, na verdade, é finalizar o nosso capítulo 4, nosso chapter 4, em que nós aprendemos sobre os modal verbs. Modal verbs. O que seriam os modal verbs? Primeiramente, vamos recapitular o que nós fizemos no capítulo 4. Por exemplo, tivemos esse texto. Aqui, começamos com o texto, nosso capítulo. E tivemos algumas frases referentes à compreensão desse texto, para responder. Tá? Então, primeiramente, nós lemos esse texto e tivemos exercícios de compreensão do texto. E depois, o que nós fizemos como atividade? Primeiramente, vamos relembrar os modal verbs, que estão aqui, ó, nessa página. Então, o que seriam esses verbos? Esses modal verbs seriam verbos auxiliares ou modais, traduzindo para o português modais, tá? Em que eles auxiliam o verbo principal, modificando a sentença. Normalmente, eles têm o sentido de poder e dever. Então, como eles são formados? Vamos acompanhar aqui. Eles são formados por sujeito, mais o modal, mais o verbo principal, tá? Então, vamos lá, vamos rever os principais verbos modais, que são o can, o may e o might, tá? Então, o can, ele indica a habilidade ou possibilidade de fazer algo. Ele é menos formal, tá? O may, ele já vai indicar a permissão ou possibilidade de fazer algo. Ele é mais formal. O might, ele é utilizado no passado e ele indica uma ação que poderia ter acontecido e não aconteceu, tá? Então, vamos verificar aqui que nós ainda temos o could, o should, o ought to, o shall, o must e o would. Então, o could, ele é formado pelo can mais o would. Então, ele indica habilidade no passado ou permissão no presente formal. O should, ele já vai indicar um conselho, tá? Ele já vai ele vai significar conselho, vai ser utilizado para aconselhar. Então, ele é mais próximo de passado e presente. O ought to, também como conselho, ele está mais próximo de presente e futuro. O shall, ele é utilizado como convite, conselho, uma probabilidade. Ele não é tão utilizado no inglês americano. Ele é mais utilizado no inglês britânico. Mas temos que aprender sobre ele também. Que dependendo do lugar que você for falar inglês, ele vai ser bastante utilizado. Então, o must, aqui ele indica obrigação e dever, e o would vai indicar pedido, oferecimento ou conselho, tá? Então, ele tem a ideia do ia em português, tá? Então, temos aqui também algumas situações. Perceba que em algumas situações as sentenças oferecem mais de uma opção para a escolha do modal. Então, não significa que uma frase vai precisar só do can, a outra vai precisar só do should, a outra vai precisar só do... Você tem que avaliar a frase para saber se cabe o uso de cada um desses modal verbs. Então, tem umas regras gerais aqui para a gente relembrar. Então, vamos ver. Quando nós utilizamos os modais, os verbos principais no infinitivo nunca usam to. Number 2, não se acrescenta o o S na terceira pessoa do singular. E number 3, nunca podemos usar mais de um modal em sequência em uma sentença, tá? Então, sempre um, o que já facilita bastante. Nas negativas e interrogativas, como que a gente vai utilizar os modal verbs? Nas negativas, as negativas são formadas por not entre o verbo modal e o verbo principal. Temos um exemplo aqui. I must not disobey my father. Tá? Então, é uma obrigação. Eu não posso, tá? Eu não posso desobedecer meu pai. Então, é uma obrigação. Porque ele é meu pai, eu devo respeito. Então, I must not. Já aqui nas interrogativas, elas começam com o modal,
sendo seguido pelo sujeito e depois pelo verbo principal. May I have this? Eu posso pegar isso, dependendo, é uma pessoa te oferecendo, comendo alguma coisa. May I have this? Eu posso comer, ou então eu posso pegar isso, dependendo da situação, ok? Então, no number one, vocês fizeram, completaram as frases com the past modal verbs, os que são utilizados no passado, tá? Então, você tinha que usar a forma correta dos verbos nos parênteses. Então, nós tínhamos aqui o should, could, de novo aqui o could, o should. Então, vocês tinham que ver qual que se adequava melhor a cada frase. Com relação a essas regras que nós aprendemos aqui na primeira aula, do capítulo 4. No number 2, vocês tinham que completar os espaços em branco com must or mustn't, tá? Então, eu seguiria na afirmativa, que é aquela obrigação que nós temos, né? O must, e o mustn't na negativa. No number 3, nós tínhamos que completar os espaços em branco com could, can, couldn't or can't, tá? Então, utilizaríamos um desses 4 modal verbs. Lembrando que o couldn't e o can't estão na negativa. Já no number 4, vocês tinham que utilizar os modal verbs corretos nas seguintes frases, utilizando o should, shouldn't, can, can't or couldn't, tá? Esses 3 modal verbs. Lembrando também que o shouldn't, o can't e o couldn't estão na forma negativa. Observem isso com relação às frases. Já aqui no exercício number 5, foi demais. Vocês tinham que completar as frases com o final que está aqui escrito nessa tabela, tá? Então, nós tínhamos algumas frases e vocês tinham que encaixá-las aqui ao final, de acordo, claro, com a primeira frase que vocês estão lendo aqui, ok? Já vamos fazer, nesta aula de homework, vamos fazer para trabalho de casa, como trabalho de casa, o exercise number 6, tá? Em que vocês vão preencher os espaços em branco, fill in the blanks, with could, would, should or might. Um desses 4. Qual significa uma obrigação? Qual significa uma permissão? Qual que identifica algo no passado? Usamos no passado. Então, vocês vão identificar e vão colocar aqui os modal verbs. No exercise number 7, que vocês também vão fazer para casa, o 6 e o 7, são os 2 últimos. O que vocês vão fazer no 7? Acho que está mais aqui embaixo. Sim. Vocês vão completar as frases, as frases aqui abaixo com o modal verb correto. Vão continuar completando com o modal verb correto, tá? Então, vão ver qual que se encaixa com cada uma dessas frases, from A to V, e vocês vão completar. Bom, essas 2 atividades são da apostila. Vamos agora à atividade devolutiva. O que vocês vão fazer? Vocês têm aqui um diálogo entre uma teacher e um student, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher a alternativa mais apropriada nas frases abaixo com relação ao uso dos verbos modais, tá? Dos modal verbs. Então, vocês têm 2 opções em cada parte, como vocês podem ver, must, could, might, should, will. Eu coloquei até um will aqui para vocês, que significa algo no futuro, né? A gente usa o will para o futuro, para vocês identificarem se vocês vão utilizar o will ou se vocês vão utilizar o could,
que aqui é um verbo modal, né? O will não é um verbo modal. Então, para verificar se vocês vão de fato utilizar o verbo modal ou se vocês vão utilizar o will. Botei só para vocês observarem essa diferença, ok? Então, nós temos aqui o diálogo. Must or could we start? The teacher. And then the student, yes, teacher, could or might you explain the project, please? Of course. Well, what should or will I do first? In the first place, you should or shouldn't choose a topic. Green energy sources, for example. Okay, what's the next step? You can or can't do research about it using the PDF files I sent in your email. Right, may or must I ask you a final question? Yeah, sure. Could or will I send you this project in the end of the next month? Então, vocês vão escolher aqui uma dessas. Finalizando, I am afraid, but you can or can't. Students must or mustn't finish it until the end of this month. Então, temos esse diálogo em que vocês vão completar com os modal verbs, ok? So, guys, that's it for now. See you next class, and bye-bye.